Obrigado pela presença de todos no nosso terceiro webinário de 2022. É sempre muito bom tê-los aqui com a gente para discutir ciência, falar de coisa importante, né? E eu quero, em nome do grupo da Associação Doha de Brasil, agradecer a Rosiane, a doutora Rosiane, por ter aceito o convite para ministrar essa palestra hoje, viu, Rosiane? Eu que agradeço, Grazi. Eu vou fazer uma pequena apresentação sua, Rosiane, e depois a gente pode iniciar, pode ser? Pode ser. Então, a doutora Rosiane Miranda é bióloga formada pela Universidade Estadual de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, é mestre e doutora em Biologia Celular e Molecular pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Maringá, fez pós-doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no Laboratório de Fisiologia Endócrina, e pela Universidade Federal, também do Rio de Janeiro, no Laboratório de Endocrinologia Molecular. Atualmente, ela é professora visitante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com bolsa do Programa de Apoio à Pesquisa e Docência, vinculada ao Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes. Orienta alunos em 2 programas de pós-graduação da UERJ, sendo de Fisiologia Clínica Experimental e Biociências. Foi membro trainee do Latin American Doha Society, de 2018 a 2021. Atualmente é nossa conselheira fiscal aqui na Associação Brasileira das Origens do Doha de Brasil, né? E também é membro do Doha de Jovem, que é um grupo de jovens envolvidos com a divulgação da associação. A doutora Rosiane tem experiência na área de biologia molecular e celular, fisiologia endócrina, programação metabólica, conceito DOHAD e outras alterações metabólicas relacionadas à programação. Então, Rosiane, mais uma vez, muito obrigada. Estamos muito felizes que você aceitou, viu, fazer essa palestra. Faz tempo que eu estou cantando a Rosiane para ela vir aqui. E, finalmente, ela conseguiu um momento para apresentar os seus trabalhos para a gente. Então, fica eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu fico muito honrada por esse convite, né? Acho que travou só. Prazer estar junto de vocês. Tá ok? Tá dando para ouvir? Tá. Acho que a minha internet não tá muito boa. Vou compartilhar, e aí, se vocês estiverem vendo e puder me dar o ok, por favor. Tô compartilhando agora. Ainda não, né? Sim, sim. Tá. Tá aparecendo? Sim, tá. Tá. Então, eu vou pedir, Grazi, se por acaso travar ou acontecer alguma coisa, pode abrir o áudio ou alguém, né, que estiver observando aí, por favor. Não tem problema. Tá bom. Pessoal, muito boa tarde. Como eu já disse, um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Hoje eu vou apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo. Na verdade, é uma linha de pesquisa nova dentro do que a gente já está acostumado a trabalhar no nosso laboratório de fisiologia endócrina da UERJ, né? O nosso laboratório, ele já vem, né, de muitos anos trabalhando com o conceito DOHAD, né? Mas a gente agora está trabalhando com outros tipos de outras linhas, né, que entram aí que entram na linha de disruptores endócrinos durante o desenvolvimento. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pedacinho, né, de um trabalho que nós fizemos, né, durante o período de pandemia, é parte de um trabalho de um aluno de mestrado, Daniel Galines, né, que defendeu o mestrado dele há pouco tempo. Então, vários resultados aqui são parte da dissertação dele. Tá? Oi, tá tendo... Tudo certo. Rosiane, seu microfone tá mudo. Rosiane? Microfone, Rosiane.
Acho que eu fui Não sei, ele fechou sozinho em algum momento. Não, eu fui desligar o microfone de outra pessoa e desliguei o seu, perdão. Ah, tá bom. Tá bom, então. Não, é a parte que eu falei para vocês, que é uma parte de um trabalho, então, de um dos alunos de mestrado, né, que defendeu o mestrado recentemente. Vocês vão ver hoje, tá? E outros foram feitos depois da defesa dele. Bom, como não é segredo para ninguém, né? Nós estamos vivendo num mundo com diversos poluentes ambientais, ou o que a gente pode chamar de contaminantes ambientais, né? A gente tem uma gama, uma infinidade de contaminantes ambientais que podem estar presentes no ar, podem estar presentes no solo, e com as águas não é diferente. A gente também tem poluição, né, de diversos tipos na água. E aí, nós somos expostos a esses contaminantes ambientais constantemente. Né? O que a gente pode chamar, que cada um de nós tem, é um espossoma, ou seja, né, nós vivemos em ambientes diferentes, né? Cada pessoa tem uma exposição diferente a esses contaminantes ambientais. É muito difícil você falar sobre cada concentração desses poluentes ambientais que nos cerca, né? Porque cada pessoa vive. Se você, na sua casa você tem um tipo de espossoma, no seu trabalho você tem um espossoma diferente, na região onde você vive, na cidade, ou no estado, ou no país, tudo isso vai diferir, né, em concentrações diferentes de poluentes ambientais e de tipos também diferentes de poluentes ambientais. Não dá para a gente falar que exatamente uma determinada concentração de cada poluente está sendo, nós estamos sendo expostos a elas, né? E a gente é exposto a esses poluentes, então, por via dérmica, né, por contato, nós somos expostos a esses poluentes por via oral e também por via inalatória. Então, é uma via constante de exposição que nós temos a esses poluentes. E isso tudo, né, como eu já disse para vocês, na verdade, isso tudo, todos esses poluentes ambientais, né, essa grande infinidade que a gente tem, provém de ações que nós tivemos, né, anteriormente. Então, eu gosto bastante do termo TBT, né, do composto que a gente está trabalhando, porque dá para brincar, dá para fazer uns trocadilhos com ele, principalmente aproveitando que hoje é quinta-feira, dia de TBT, né, a gente vai fazer aqui uma retrospectiva para a gente imaginar como que a gente chegou até aqui, né, como que a gente tem essa infinidade de poluentes, essa grande concentração, esse espossoma diferente para cada um. O que nos levou a chegar a um lugar que não dá para eliminar totalmente toda essa poluição. O nosso ambiente, ele recebe muito mais poluentes do que ele consegue eliminar. E isso, então, está gerando vários impactos, né, tanto no meio ambiente quanto na nossa saúde. Tá? Então, fazendo uma retrospectiva, né, isso tudo, né, essa quantidade muito grande, começou quando nós começamos também a expandirmos industrialmente, né, nós começamos a evoluir em tecnologia, em indústrias, e isso, então, auxiliou, né, promoveu um aumento de poluentes, um aumento de insumos, né, já desde a Revolução Industrial lá no século XVIII. Então, a gente começou a evoluir demais sem pensar nas consequências disso futuramente. Só evolução, né, só produção, sem pensar no que tudo isso poderia impactar no meio ambiente. Nós tivemos dois grandes marcos, né, que foi a Revolução Industrial, como eu já falei, e também a Revolução Verde, que foi um marco na modernização da agricultura em escala global, onde vários insumos químicos foram produzidos e eram utilizados sem nenhuma fiscalização, sem regulamentação, né? Hoje nós até temos a regulamentação, mas existem algumas
vertentes, né, que querem retirar essas regulamentações ou facilitar essas regulamentações, o que vai impactar ainda mais, né, o que já está impactado. Então, a gente cada vez mais só explora o nosso meio ambiente e, infelizmente, não pensa, né, muito no que vai acontecer, né, nos impactos disso. Continuando, né, essa nossa retrospectiva, né, como a gente começou a evoluir, né, de uma forma muito constante, muito rápida, evolução de produção, evolução na agricultura, isso também impactou a área naval, né? Tudo foi evoluindo, a área naval, obviamente, também teve que evoluir, né? Então, a gente tinha, antigamente, embarcações que tinham estrutura em madeira, né? E aí, nós fomos evoluindo, então, para embarcações com estruturas diferentes, embarcações de aço, embarcações de ferro, né? E tudo isso, né, essa ânsia pela velocidade, pela agilidade em produção, para consumir, né, porque a população também foi aumentando de forma exponencial, tudo isso gera respostas rápidas para você resolver problemas, né, que impactam diretamente nessa rápida produção, né? Um dos problemas, né, da área naval, né, desse rápido, dessa velocidade de produção, dessa velocidade dessa quantidade, né, elevada de consumo, levou, então, a um impacto nessa área naval, porque quanto mais embarcações a gente tem, né, mais a gente tem impactos também para que essas embarcações tenham desempenho, né? Essas embarcações precisam ter desempenho de velocidade, a gente precisa ter um custo menor, né, para que essa produção seja lucrativa, né? A gente tem que ter um maior desempenho. E aí o que acontece é que, visando essa produção, né, excessiva, nós, então, fomos inventando, né, mais insumos para que os impactos nesses tipos de embarcação fossem reduzidos. Um grande impacto nessas embarcações é isso aqui que vocês estão vendo, é a bioincrustação. Bioincrustação é isso aqui, esse monte de algas, né, macroalgas que vocês estão vendo aqui, que impedem a maior velocidade das embarcações, reduzem o desempenho dessas embarcações, entopem tubulações que estão submersas, né, aumentam o custo de manutenção dessas embarcações e aumentam também o gasto de combustível, ou seja, precisava, né, na época dessa grande expansão, de algum produto que eliminasse esse tipo de bioincrustação para que essas embarcações, então, pudessem ter uma redução nesses custos de manutenção, tá? E nos gastos. Mas a bioincrustação, né, vocês podem me perguntar, mas isso não acontecia nos barcos de madeira? Sim, mas a gente não tinha essa pressa, né, de realmente resolver esse problema. Mas aí, a bioincrustação, gente, ela é um processo natural. O que é, né? Só para a gente entender o que é. Nada mais é do que o acúmulo, né, a absorção de matéria orgânica na parte inferior das embarcações. Né? Essa parte inferior é a parte que fica junto com a água, né, que fica submersa na água. Então, grande quantidade de água vai favorecer a aderência dessa matéria orgânica nas embarcações, tá? Com a aderência de grande quantidade de matéria orgânica, vem a aderência de micro-organismos. Então, é formado um biofilme bacteriano junto a essa matéria orgânica, né? Ou seja, esse biofilme ele vai se alimentar dessa matéria orgânica, tá? E
isso, né, essa grande concentração, tanto de matéria orgânica quanto de biofilme, ela vai levar a um acúmulo de algas, um acúmulo de moluscos, né, de vários, que o que a gente chama de macroincrustação, de vários micro-organismos que são visíveis, que é o que vocês viram anteriormente, que viram no slide anterior, tá? Esse acúmulo aqui é o que impede, então, a velocidade melhor dessas embarcações. E aí, na época, né, que a gente tinha embarcações de madeira, o que era utilizado eram substâncias à base de cobre, de cera, né, para evitar essa incrustação aqui. Só que, quais foram, né, as soluções que foram criadas para melhorar, né, retirar, na verdade, ou impedir esse processo de bioincrustação? A criação de produtos à base de TBT ou à base de estanho, né? Não só TBT, mas outros componentes. O TBT, na verdade, é o tributil-estanho, né? Então, existem compostos que são... na verdade, esse TBT, ele tem uma molécula de estanho, né, pode ser ligada a 3 carbonos, que é o TBT, ele pode ser ligada a 4 carbonos, a 2 carbonos, e aí ele fica dibutil-estanho, monobutil-estanho, e é uma molécula hidrofóbica. Então, ela, quando inserida em tintas, né, tintas que são utilizadas nessas embarcações, ela evita que essa matéria orgânica fique presa. Então, ela tem uma alta durabilidade, tá? Diferentemente daqueles outros produtos que eu falei anteriormente que eram utilizados, tem uma alta durabilidade, então aumenta a velocidade, aumenta o tempo, né, de manutenção desses barcos, tá? Esse TBT, essas tintas, na verdade, contendo TBT, que são tintas anti-incrustantes, elas são consideradas, né, biocidas de segunda geração, né? Foram criados mais ou menos na década de 60 e tiveram uma ampla utilização entre a década de 70 e 90, tá? Mas, por conta da sua característica, né, de hidrofobicidade, a sua característica de bioacumulação, ele foi banido, né? Vários trabalhos foram mostrando quais eram os efeitos do TBT no ambiente marinho. Então, houve-se um consenso de que o TBT deveria ser banido desse tipo de tinta. Tá? Então, no Brasil, isso só aconteceu em 2007. E, ainda, né, falando sobre o TBT, ele é capaz de se acumular, né, ele tem uma capacidade de biomagnificação, que é o acúmulo desse composto em sucessíveis níveis tróficos, então ele se acumula no sedimento, ele não é degradado facilmente, porque ele justamente se encontra lá no sedimento, porque ele é degradado por fotólise, então ele fica, né, submerso lá na água por muito tempo. Organismos marinhos podem, né, se contaminar com o TBT, porque pela sua capacidade hidrofóbica, ele atravessa membranas celulares, então ele tem uma alta atração por gordura, por exemplo, né? Alta atração por gordura. E aí ele se bioacumula, né, em tecidos específicos, pode se bioacumular tanto a níveis tróficos, que é a biomagnificação, e pode se acumular progressivamente em um determinado organismo, tá? Principalmente pela sua capacidade hidrofóbica. Mesmo sendo banido, né, o TBT, ele ainda, né, foi encontrado, ou ainda é encontrado em algumas concentrações, né, principalmente nas regiões ribeirinhas, né, ele é encontrado nessas águas, né, e também em organismos marinhos. A gente pode encontrar TBT acumulado em peixes, em gastrópodes, né, e
Os estudos que a gente tem, né, mais importantes de TBT, eles são, de fato, mais importantes, não, eu diria mais, o que foi mais estudado do TBT foi realmente os seus efeitos em gastrópodes, né? O efeito principal do TBT nesses gastrópodes é o impossex, que nada mais é que a imposição, né, de características masculinas em fêmeas, né? Aqui a gente pode ver nessa imagem, então, uma característica, né, na verdade é um gastrópoda fêmea que tem um pênis, tem uma característica masculina. Houve o impossex porque o TBT ele age inibindo a enzima aromatase, que é uma enzima que converte testosterona em estradiol. Tá? Então, um acúmulo desse composto no ambiente marinho leva a um impacto na cadeia trófica, né, por impor características masculinas nesses gastrópodes fêmeas, causando, então, um importante impacto ambiental. Tá? Já na saúde, realmente o TBT ele foi e ainda é encontrado, não está passando aqui, desculpa, acho que travou, gente. Ele ainda é encontrado no sangue de humanos, ele já foi descrito em concentrações na placenta, e a gente, então, tem, como eu disse lá no início para vocês, uma infinidade de possibilidades de contaminação por esse composto, né? O TBT, né, ele é uma organotina, tá? Organotina, porque ele é um composto orgânico, né? E ele é, então, uma molécula que tem uma característica, né, não só o TBT, mas os outros componentes organoestânicos, eles têm características muito parecidas com hormônios, eles são, como eu já disse várias vezes, hidrofóbicos. Então, junto com outros componentes, né, que são bem estudados, fitoestrógenos, dioxinas, fitalatos, alguns pesticidas e bisfenóis, eles têm uma potencial capacidade de interferir no sistema endócrino. Então, o tributilestane, ele é, sim, considerado um desregulador endócrino. E a nossa principal via de contaminação com o TBT, né, é a acumulação, né, que acontece nos organismos de vida marinha, e nós ingerimos, então, esse alimento, né, esses frutos do mar contaminados com TBT, e isso, né, principalmente nas populações ribeirinhas, que além de ter o contato direto com o TBT, né, se alimentam constantemente desses organismos, então, apresentam a absorção muito alta desses componentes e, portanto, esse componente pode agir, né, impactando o sistema endócrino, né, ele pode agir como hormônio. Quando a gente fala de disruptor endócrino, quer dizer que essa molécula, ela, com a sua capacidade de atravessar membranas celulares, ela pode facilmente interagir com receptores nucleares, por exemplo, alterando, né, fatores transcricionais facilmente e, então, impactando diretamente o sistema endócrino, que, por sua vez, gera diversos impactos na saúde, tá? De propósito, eu não estou falando para vocês hoje, agora, né, nesse momento, quais são esses impactos, porque para a gente poder interagir um pouquinho, né, eu gostaria que vocês participassem, abrissem a câmera de vocês no celular, colocassem de frente para esse QR Code aqui, para a gente pensar junto, né? Como que esses disruptores, eles agem, né? A gente sabe, então, que tem impactos diretos na saúde, né? E eu queria que vocês pensassem comigo, e foi a nossa pergunta inicial para desenvolver
esse projeto, quais são os impactos no desenvolvimento, né? A gente sempre está aí falando de DORD, vocês viram que eu nem entrei no mérito, né? Mas quais poderiam ser os impactos desses compostos, né, desse composto TBT, durante o desenvolvimento? Se uma mãe ela é exposta, né, constantemente a uma determinada concentração de TBT durante gestação e lactação, quais são os impactos que nós podemos imaginar, né, para essa prole, né, tanto a curto quanto a longo prazo? Mas vou pedir para vocês pensarem mais a longo prazo. Será que o TBT ele tem impacto no desenvolvimento? A gente já sabe, já falei para vocês que ele tem impacto direto, tá? Ele age como disruptor endócrino e já dando uma dica, uma das coisas que ele pode potencialmente fazer numa exposição aguda é aumentar o conteúdo de tecido adiposo, por exemplo, né? E com isso, então, dá um tempinho para vocês, acho que já deu, né, para vocês verem. Vocês vão fazer o seguinte: vão apontar a câmera do QR Code para esse QR Code, né? Vocês vão ver que vai aparecer esse site, né, Mentimeter, e vocês vão responder para mim em forma de ranking. Quais são as alterações, né? Eu coloquei 5 tipos de alterações aí, para vocês selecionarem, né, em forma de importância, né? Qual é a primeira alteração que você acha que a gente vai observar, né, nesses animais, nesses animais na vida adulta ou durante o desenvolvimento? Por relevância mesmo, do primeiro ao quinto, tá? Vou passar aqui, então, acho que já deu para todo mundo pegar. E aí, enquanto, então, a gente vai vendo os resultados que a gente tem hoje, vou mostrar para vocês o que a gente imaginou, né, de exposição para esse projeto, e aí a gente vai conversar sobre os resultados, e no final eu vou falar para vocês bater, né, esses resultados com o que vocês imaginam que o TBT pode estar fazendo, né, a nível de importância aí, impactando no desenvolvimento. Bom, quando a gente pensou nesse projeto, a gente viu que na literatura não existem muitas publicações referentes, né, ao TBT e a sua exposição durante a gestação e a lactação, e visando, por exemplo, o seu impacto a longo prazo. Tá? Claro, existem publicações, porém, não tantas, né, que visualizem esse efeito a longo prazo. Nós, então, né, com essa pergunta, qual é o impacto do TBT durante o desenvolvimento, nós criamos um modelo de exposição ao tributil-estanho durante gestação e lactação, né? Durante a gestação, nós iniciamos a exposição do TBT em ratos Wistar, né, após o acasalamento, né, a gente acasalou, fez o lavado vaginal das fêmeas, né, ou observamos o plug e separamos essas fêmeas e começamos a contar o dia gestacional delas. No dia gestacional 7, para garantir que essas fêmeas mantivessem, né, esses fetos, né, eles fossem, de fato, implantados, nós iniciamos, então, a exposição no 7º dia de gestação, tá? Qual que foi a exposição? Nós tivemos 3 grupos. O grupo veículo, né, controle, que recebeu 0,01% de etanol, que é o diluente que nós utilizamos para as concentrações de TBT. O segundo grupo, o TBT 100 nanogramas. O terceiro grupo, TBT 1000 nanogramas por quilograma de peso corporal, tá? Desses animais. Então, elas receberam diariamente, no mesmo horário, essas concentrações de TBT, durante o 7º dia de lactação até o 21º dia de lactação. Nós observamos, então,
o dia do nascimento desses animais, né, da prole. Nós observamos também nós fizemos algumas análises durante no final da lactação, né, no desmame desses animais, e nós fizemos análises na adolescência e na idade adulta, tá, desses animais. Então, avaliamos o dia do nascimento, dia do desmame, adolescência, 45 dias, e idade adulta aos 180 dias de vida. Tá? Tanto machos quanto fêmeas, a prole. Tá? E o que nós observamos, né, primeiramente? Durante a gestação, essas fêmeas que foram expostas ao TBT, elas não apresentaram, né, alterações no ganho de peso corporal, tá? Durante a gestação. Igualmente, durante a lactação, não houve modificação no peso corporal dessas fêmeas. No entanto, né, no final da gestação, nós avaliamos, por meio de ressonância magnética, a quantidade, a porcentagem de massa gorda nessas fêmeas. Tá? E nós observamos um aumento, né, de massa gorda nas fêmeas que foram expostas ao TBT na concentração de 100 nanogramas por quilograma de peso corporal. Tá? O que corrobora com a literatura, né, fêmeas expostas não prenhas, né, elas têm um aumento de adiposidade, sim, em relação à essa concentração de TBT. Tá? Não observamos o mesmo resultado nas fêmeas que foram expostas ao TBT 1000 nanogramas. E aí, de forma muito interessante, nós observamos que as fêmeas, né, a prole fêmea no nascimento, das mães que receberam TBT 100 nanogramas, né, por quilograma de peso corporal, uma redução de peso ao nascimento. Muito embora não vimos redução de peso ao nascimento na prole fêmea exposta ao TBT 1000 nanogramas, nós observamos uma diminuição no comprimento nasoanal desses animais. Tá? Na prole macho, nós não observamos absolutamente nada, nem modificação no peso, nem modificação no comprimento nasoanal. Outra coisa que não está aqui, né, nós observamos um aumento de glicemia também nas fêmeas no dia do nascimento, tá? Já as mães, né, como eu já disse, no final da gestação, elas têm esse aumento de adiposidade, né, mostrado pela ressonância magnética. No final da lactação, isso se perde, né, o que é interessante porque essa redução, né, de massa gorda no final da lactação, porque a gente observa na composição do leite dessas mães expostas ao TBT-100 um aumento total de colesterol e um aumento de proteínas totais, né, o que sugere, né, que essa adiposidade se perde porque muito provavelmente ela está mobilizando esses depósitos para que tenha, né, mais conteúdo lipídico nessa composição do leite. Tá? Muito embora tenha uma redução de lactose, ou seja, essas fêmeas TBT-100, elas têm um leite mais gorduroso. E nós não vimos diferença alguma na composição do leite das fêmeas expostas ao TBT-1000. Quando a gente avalia, então, né, falei para vocês da mãe ao final da gestação, dos filhotes no dia do nascimento, da mãe no dia da lactação e agora os filhotes no dia do desmame, né, para acompanhar temporalmente, como a gente viu lá no modelo experimental. As fêmeas, né, filhas das mães expostas ao TBT, aos 21 dias de vida, né, tem uma redução de de tecido adiposo
branco retroperitoneal e gonadal nas mães que foram expostas ao TBT na dose de 1000 nanogramas. Tá? Interessantemente, essa dose de 1000 nanogramas não tem nenhuma alteração na composição do leite. Porém, né, a gente já observou que existe aí aumento de colesterol e proteínas totais no leite das mães TBT 100 nanogramas. E muito embora, né, essas fêmeas do TBT-100 não tenham não apresentem nenhum parâmetro biométrico diferente, peso corporal ou peso de gorduras, né, elas apresentam, né, nós fizemos a ingestão de leite deles no dia 15 de vida, e elas têm um aumento de ingestão de leite, ou seja, né, essas fêmeas, elas ingerem mais leite e elas, então, não apresentam redução dessa gordura, por mais que tenha uma tendência, né, parece que tem uma tendência. E a ingestão de leite das fêmeas, que são a prole das mães que receberam 1000 nanogramas, elas têm uma ingestão de leite normal. E aí, de forma interessante, nós observamos, né, o que justifica esse aumento na ingestão de leite, uma redução dos níveis de leptina sérico, ou seja, muito provavelmente essas fêmeas, elas não estão tendo sinalização, né, as fêmeas TBT-100, em azul claro, não estão tendo a sinalização de saciedade. Então, elas ingerem mais leite, por mais que o leite seja, né, mais calórico, né, tem um conteúdo lipídico maior, elas não conseguem, então, ter essa sinalização de... Desculpa, tem um microfone aberto, achei que estavam me chamando. E aí, outra coisa interessante que nós observamos, né, durante o período de lactação, é que essas fêmeas, né, tanto expostas ao TBT-100 quanto ao TBT na dose de 1000, eles têm atraso na abertura ocular, que pode, portanto, né, dar indícios de disfunções cognitivas, tá? Isso já foi observado em estudos com TBT durante a gestação e lactação em animais machos, né? Só que o estudo foi feito até os 21 dias de vida. E isso esse estudo, ele mostra, né, algumas disfunções cognitivas de fato do TBT quando exposto, né, durante o desenvolvimento. Tá? Já a prole macho, né, completamente diferente da fêmea, não apresenta nenhuma disfunção, né, aos 21 dias de vida, tanto em peso corporal quanto parâmetros biométricos dos tecidos, né, não apresenta diferenças na leptina sérica, da mesma forma que aconteceu lá no dia do nascimento. Eles também não tinham diferença de peso, né, diferente das fêmeas. E aí, quando a gente começa a acompanhar, né, o desenvolvimento desses animais, nós observamos que as fêmeas, aos 45 dias de vida, quando elas estão na fase da adolescência, elas perdem aquelas diferenças que nós observamos lá no início da vida. A gente já não tem mais diferença de leptina, né? Então, o que não tem diferença, não coloquei aqui para a gente não confundir, tá? Que não teve diferença em relação à outra idade. Mas elas apresentam... durante o teste de tolerância oral à glicose, né, as fêmeas que foram expostas durante o início da vida ao TBT na dose de 1000 nanogramas, elas não conseguem restabelecer a glicemia no tempo 120, né, no último tempo que nós medimos a glicemia, frente, então, a essa ingestão de glicose, tá? Então, as fêmeas do TBT-100, elas não restabelecem a glicemia ao final do teste. Isso pode nos dar indícios, né, de que
há alguma alteração, né, da homeostasia glicêmica dessas fêmeas, né? Nós ainda não investigamos. E essas fêmeas também, né, o nosso interesse é muito grande no eixo hipotálamo, hipófise, gônada desses animais, né? Essas fêmeas, elas não apresentam nenhuma alteração em testosterona e estradiol, né? Que foi o que a gente dosou até o momento. Esses resultados, gente, eu não falei no início, mas são resultados parciais ainda. A gente não tem nada muito conclusivo, né, em relação a diversos parâmetros, porque a gente ainda está em desenvolvimento com esses trabalhos. Então, elas não têm alteração como se esperaria, né, que o TBT age diretamente no eixo hipotálamo, hipófise, gônada. Então, a gente não tem nenhuma alteração em relação a isso nas fêmeas, né, tanto das mães expostas na dose de TBT 100 ou na dose de TBT 1000 nanogramas. Já a prole macho aos 45 dias continua não tendo nenhuma alteração, né, desde do nascimento aos 21 dias e aos 45 dias, eles não têm diferença nos parâmetros biométricos, não tem diferença em consumo alimentar, eles não apresentam diferença de peso, mas eles têm uma diferença muito interessante, né, eles têm redução de testosterona, né, que não era esperado, né? Mas eles têm, pelo menos a prole, né, filho de mães expostas ao TBT na dose de 1000 nanogramas, apresentam uma redução dos níveis de estradiol, né, que seria esperado quando você pensa naquela inibição da aromatase lá pelo TBT, tá? Claro, né, aqui no caso a testosterona é nível sérico, e aí o estradiol seria realmente mais compatível, né, com essa ação do TBT, né? Ou seja, é o primeiro resultado que nós observamos nos machos, né, desde o acompanhamento, o resultado significativo, desde o acompanhamento do dia do nascimento desses animais. Já na idade adulta, né, a prole, ela vai apresentar, ela apresenta, na verdade, aos 180 dias de vida nas fêmeas, na prole fêmea, nenhuma alteração. As fêmeas perdem todas as alterações que nós observamos lá no nascimento e aos 21 dias, né? Aos 45 elas já não apresentam aquelas alterações, e aos 180 dias elas continuam não apresentando mais alterações. Parece que elas se estabilizam e ficam muito próximas aos animais controles em todos os parâmetros que nós analisamos, né? Só que, quando nós acompanhamos o ciclo estral dessas fêmeas, nós monitoramos durante 15 dias, né? E aí nós vimos que as fêmeas, né, principalmente expostas quando foram expostas ao TBT 1000 nanogramas durante as fases iniciais da vida, elas têm uma ciclicidade alterada. Vocês podem ver que a gente separou aqui por estro, proestro, diestro 1 e 2, né? Elas têm, em relação ao controle, essas fases extremamente alteradas. Inclusive, algumas, né, a gente não colocou todas aqui, mas algumas têm, não ciclam, simplesmente não ciclam. Então, isso pode ser um indício de que essas fêmeas tenham alterações de fertilidade e disfunções reprodutivas, né? Aqui, no caso da TBT-100, elas ainda conseguem, né, fazer um ciclo, mas esse ciclo é mais irregular quando a gente compara com o animal controle, tá? Então, os animais, agora, falando dos machos, né, os machos, aos 180 dias de vida, eles já apresentam algumas alterações, né, quando comparamos com os outros resultados, de peso, por exemplo, aumento de peso da tireoide, ele tem redução do tecido adiposo marrom, né? Ele tem isso tudo na dose de TBT 1000 nanogramas, tá? Ele tem redução do tecido adiposo gonadal, ele tem um aumento significativo da próstata,
próstata, e durante o teste de tolerância oral à glicose, ele tem, né, um aumento logo após a ingestão de glicose, um aumento significativo, né, de glicemia, tá? Aqui vocês devem ter percebido, né, que a gente não tem os animais TBT 100 nanogramas, né? Esses resultados nós não temos, nós não conseguimos ter um N suficiente de animais para chegar até os 180 dias nessa prole de machos, tá? Principalmente porque quando nós fizemos esse trabalho, nós tivemos muita dificuldade em obter as fêmeas prenhas, né, dessa dose de TBT 100 nanogramas. A gente teve uma certa dificuldade, então a gente teve um N bem reduzido, e aí, como a gente tinha que, era, na verdade, parte de um trabalho de um aluno de mestrado, nós utilizamos até os 45 dias, que era o objetivo do trabalho, né, avaliar até a adolescência, e aí, então, na idade adulta, nós só ficamos com os animais de TBT 1000 nanogramas. Tá? Então, nós vimos, então, neste caso, a alteração aos 180 dias de vida no animal adulto, né, macho, alterações importantes que nós não conseguimos ver no início da vida. Tá? Para resumir esses vários resultados, né, falando, parece um bolo de resultados, né, mas aqui eu fiz uma tabelinha para a gente entender melhor. As fêmeas, então, né, os resumos desses resultados. No nascimento, nós temos que as fêmeas que foram expostas, né, que as mães foram expostas ao TBT 100 nanogramas, possuem uma redução de peso corporal e comprimento nasoanal. As fêmeas, enquanto que as fêmeas cujas mães foram expostas ao TBT 1000 nanogramas tiveram redução apenas do comprimento nasoanal no nascimento e um aumento da glicemia, né? No desmame, já essas fêmeas, elas apresentam uma redução de leptina, tá? Tanto as fêmeas 100 quanto 1000 nanogramas, né? E essa redução de leptina, ela nas fêmeas TBT 1000 nanogramas, compatível com a redução de depósitos de gordura retroperitoneal e gonadal. Tá? Na adolescência, as fêmeas TBT 100 nanogramas, elas não apresentam nenhuma alteração que nós conseguimos detectar até o momento, né? Mas as fêmeas expostas ao TBT 1000 nanogramas, elas apresentam, né, um indício de intolerância à glicose, indícios de alteração no metabolismo glicêmico. E nas fêmeas adultas, a gente observa com mais intensidade, né, a ciclicidade alterada nas fêmeas TBT 1000 nanogramas, muito embora algumas dessas fêmeas TBT 100 nanogramas apresentem o significativo nas fêmeas TBT 1000 nanogramas. Já o animal adulto macho, né, ele apresenta disfunções, o TBT 1000 nanogramas, que nós não vimos em nenhuma dessas idades, né, tanto no nascimento como no desmame, né? E na adolescência a gente observa a redução de testosterona em ambos os grupos, né, e uma redução de estradiol no grupo TBT 1000 nanogramas. Esses resultados todos, né, desse projeto, até agora, nos levam a crer que as fêmeas, né, a prole fêmea, ela é muito mais afetada pela exposição direta ao TBT do que os machos, né? Então, elas têm, enquanto elas estão sendo ainda expostas aqui durante o nascimento, né, pois a mãe recebeu TBT durante gestação e lactação, e também ao final do desmame, essas fêmeas, então, apresentam exposição. Portanto, a gente ainda tem, né, a exposição direta ao TBT. Quando o TBT é retirado da vida dessas fêmeas, essas disfunções desaparecem. Então, elas são muito mais afetadas pela exposição direta ao TBT do que os machos, né? Os machos, eles parecem ter sido primados pelo TBT no início da vida, muito embora a exposição direta não
não nos dê indícios de alterações, né, no desmame e no nascimento, eles apresentam alterações a longo prazo quando a gente não tem mais a exposição, tá? Então, a gente tem alterações na adolescência e tem alterações na idade adulta. Nós agora, como eu falei para vocês, os resultados são parciais, então nós estamos ainda realizando um screening hormonal desses animais, né? Nós não temos todos os resultados para mostrar para vocês hoje, infelizmente, né? Estamos conduzindo análises morfológicas e análises moleculares para investigar, né, principalmente essas alterações relacionadas a essas disfunções que nós observamos até agora, tá? E aí, junto com esses resultados, né, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho do que impactou, né, de fato, na obtenção dos dados desse resultado. Como eu disse para vocês lá no início, a gente obteve esses resultados durante a pandemia. Foi um período muito complicado, né, para o nosso laboratório e para todos os laboratórios, imagino eu, que ocorreu um impacto muito grande na pesquisa, né? Nós tínhamos restrições de trabalho, nós tínhamos restrições de ida ao laboratório, né? Muitos dos nossos experimentos foram cancelados, então a gente não consegue responder muitas coisas por conta desse impacto da pandemia no nosso trabalho, né? Por que eu estou falando isso? Para convidar vocês a lerem esse trabalho, né, que eu tive o prazer de participar, junto com todos os trainees responsáveis, né, todos os trainees escolhidos lá em 2018, né, para participar desse grupo do Rede Internacional. Eu e o Carlos, que estamos nessa publicação, fomos, né, trainees do DORAD latino-americano de 2018 a 2021, e aí nós contribuímos para esse trabalho demonstrando todos esses impactos que a pandemia causou na nossa pesquisa, que a pandemia causou para a pesquisa em DORAD. Então, a gente teve esse problema, principalmente para quem trabalha com a pesquisa básica, né, que tem que trabalhar com animais e tem que trabalhar diariamente em laboratório. Nós tivemos muitos experimentos cancelados, e aí um dos impactos, né, da pandemia foi, de fato, nesse trabalho que eu mostrei para vocês hoje. Então, a gente não tem tantas coisas conclusivas justamente por esse impacto da pandemia. Nesse trabalho ainda, né, nós abordamos a saúde mental, que também foi impactada, né, durante o tempo de pandemia, durante o tempo de isolamento, e os problemas socioeconômicos que todos esses indivíduos aqui relataram, né, esses problemas socioeconômicos, eles foram mais enfatizados durante a pandemia. Então, nós tínhamos muito problemas, né, de alunos que não podiam, né, não tinham como acompanhar as reuniões online, não tinham como chegar até o seu laboratório para fazer pesquisa. Então, a gente aborda tudo isso nessa publicação aqui desse ano, e eu convido vocês a lerem isso, né? Só um adendo aqui para explicar para vocês por que a gente não tem tantas coisas conclusivas nesse trabalho, mas também convidá-los a fazer essa leitura interessante aqui desse trabalho, tá? Bom, voltando lá no início, então, quando eu pedi para vocês ranquearem para mim, né, quais eram as expectativas em relação a esse trabalho, né, quais eram as alterações que você esperava ver na prole, né, com mais ênfase, né, qual foi a disfunção mais visualizada, qual foi a disfunção que você achava que mais estava presente nesse modelo. Eu dei aquele QR Code para vocês responderem e coloquei as seguintes opções.
disfunções reprodutivas, obesidade, alterações no comportamento alimentar, disfunções cognitivas e alteração da homeostase glicêmica. Então, Grazi, eu tenho tempo ainda, né? A gente passou um pouquinho, mas dá tempo. Tá, estou só finalizando. Tá, a gente tem 31 respostas aqui. Olha que legal, vocês estão conseguindo ver? Em primeiro lugar, disfunções reprodutivas, com certeza, né? Esse, de fato, é a disfunção mais observada, e eu acho que é a que a gente mais vai atrás, né, para conseguir responder esses resultados que nós temos até agora. Vocês estão corretos, né? Obesidade, a gente não conseguiu ver nenhuma diferença de peso nesses animais, ou ganho de peso, então, assim, não está dentro do nosso ranking real, né, de alterações, né? Alterações na homeostasia glicêmica, com certeza, são uma das alterações que, de fato, né, eu colocaria em segundo lugar, né? Alterações no comportamento alimentar a gente não conseguiu ver ainda, a não ser que seja em alguma via, né? E disfunções cognitivas, a gente só tem um indício, né, que é aquela abertura ocular atrasada que eu falei para vocês durante a apresentação. Então, de fato, disfunções reprodutivas estão em primeiro lugar no ranking dessas alterações que nós observamos nesse trabalho. E isso, então, nos dá indícios de que sim, o TBT, ele, além de causar esse impacto, né, diretamente, né, em gerar disfunções reprodutivas diretamente ao contato com o TBT, isso também acontece durante o desenvolvimento. O TBT, ele consegue impactar, né, com esses poucos resultados que a gente mostra para vocês hoje, consegue impactar a longo prazo, né, o sistema reprodutor desses animais. Então, o TBT, ele é, de fato, né, um risco para o desenvolvimento de doenças crônicas e doenças disfunções reprodutivas na idade adulta, e, portanto, ele pode, sim, gerar, né, efeitos transgeracionais também, tá? E, para finalizar, então, já que eu passei do tempo, eu queria agradecer, né, o convite novamente, agradecer o nosso laboratório, né, a professora Patrícia Lisboa e o professor Egberto, que são os nossos professores chefes, né, do laboratório, as meninas do mestrado e doutorado, a Luana e a Yala, né, professoras, os alunos de iniciação científica. Hoje nós estamos com vários alunos de iniciação científica no laboratório, bolsistas e voluntários, né, que nos auxiliam muito. Nós temos também uma rede social que vocês podem seguir, né? Além de seguir a rede social do Rede Brasil, segue a rede social do LFE-UERJ, para vocês ficarem por dentro de questões sobre fisiologia endócrina ou fisiologia em geral, e sobre os nossos resultados, né? Quero fazer um último convite aqui para finalizar. Quem tem interesse, né, em trabalhar, nós temos aqui uma grande quantidade de pessoas, de alunos de iniciação científica, mas a gente está com um grupo muito reduzido de alunos de mestrado e doutorado, e a gente tem possibilidade de bolsa, né, nos programas FISCLINEX e no programa de pós-graduação em biociências, possibilidade de bolsa, nós podemos receber vocês. Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato comigo, né, ou entrar em contato com a professora Patrícia ou com o professor Egberto, que vocês vão ser muito bem recebidos pela gente. A gente pode conversar, né, sobre vários projetos que estão em andamento, além desse projeto do TBT no desenvolvimento, e convidar também vocês a fazerem parte, né, do Doha de Jovem, que é um grupo que se iniciou há pouco tempo e que faz... a gente tem algumas atividades, né, principalmente relacionadas às redes sociais, né, nós temos aqui um grupo, ainda tem mais pessoas que, desculpa, eu devo ter esquecido o nome, e convidar vocês para falar com a professora Graziella, ou comigo, ou com a Gabriela, né, para a gente fazer um grupo grande do Doha de Jovem, para a gente começar a inovar, né, dentro desse grupo do Doha, que já é tão
importante aí no Brasil, tá? Então é isso, gente. Fico aberta para discussões. Desculpa se eu corri um pouco agora, mas fico aberta aí para discussões e para responder perguntas. Desculpa por ter passado do tempo, Grazi. Imagina, Rose, foi excelente, muito, muito bom. Obrigada pela excelente apresentação, dados muito bonitos, fala muito clara. E agora a gente fica, então, disponível para as perguntas. Vocês podem levantar a mãozinha aí, quem tiver a mãozinha. Quem não tiver, eu vou passar. Quem não conseguir levantar a mão, se inscreve pelo chat, tá? Professor Jones, fica à vontade. Bem, como sempre, a apresentação top, muito boa. Obrigada. Né? Calmas, assim, eu fico imaginando o seguinte, a gente que põe a mão na massa, como é que vocês conseguiram fazer isso tudo na pandemia? Porque aqui na UFES fechou tudo. Nem se a gente comprasse rato ou escondesse rato ia conseguir fazer as coisas. Foi muito difícil, Jones. A gente teve que eliminar ratos que a gente estava comprando bem no início do mestrado, né, do Daniel. Foi bem complicado, a gente teve um período bem difícil, mas aí a gente foi fazendo tudo com muita cautela e fazendo escala de cada aluno. A gente não conseguia trabalhar todo mundo junto, então muitos resultados, como você pôde notar, a gente não tem furos assim básicos, né, que a gente conseguiria ter se tivesse integralmente, a gente não tem, infelizmente, mas nós temos interesse em repetir esse modelo, né, ver alterações placentárias e mais um monte. Eu ia perguntar isso agora, porque trabalhar com fertilidade é uma máquina de treta, não tem jeito, né? A gente que fez isso com marisco contaminado, não nascia nada. E aí, quando nasce um ou outro, você não consegue fazer as análises, é complicado. Vocês guardaram a placenta desses bichos ou não? Não guardamos, a gente não tinha um N suficiente para guardar, mas o nosso interesse é fazer um próximo trabalho para mostrar isso, para avaliar, porque eu acho que, de fato, a gente vai conseguir ver bastante alteração. Vai dar um norte aí, porque a placenta ela tem duas opções. Ela é um escudo, né? Mas ela segura até quando pode, né? Sim. Quando ela não pode, ela taca tudo pro feto. Vocês chegaram a ver se esses animais aí, essa prole, apresentaram alteração no início da puberdade deles ou não? Então, esse foi uma das coisas que eu até estava conversando com a professora Patrícia hoje. A gente não conseguia, o aluno que estava fazendo, né, ele conseguiu ver em alguns animais, né, um retardo do descimento de testículo, né, só que a gente não tem N suficiente, porque a gente não conseguiu observar todos os dias isso, a gente não tem o dia exato, entendeu, Jones? Então, assim, foi bem complicado, foi justamente por causa desse período da pandemia, atrapalhou esse nosso resultado que ia ser tão importante, porque a gente já vê alteração em citricidade, vê alteração nos machos de testosterona e estrogênio, mas a gente não tem esse resultado, infelizmente. Mas na fêmea não mudou nada, na abertura vaginal? Então, nós não vimos. Não viram? Tá. Uma outra coisa... E aí é bola para frente, não tem jeito. Não nasceu ou a mãe comeu o filhote? Então, a gente teve ninhadas menores. A gente trabalhou com ninhadas bem de 6 animais, mais ou menos. A gente teve que fazer uma padronização para 6 animais, porque a gente não estava conseguindo uma ninhada com mais animais. A gente tinha sempre... ou 7, ou 6, a gente não conseguia uma ninhada com uma quantidade melhor, né? Uma quantidade maior, na verdade, de animais. Isso acho que é um impacto direto do TBT, né? E o engraçado é o seguinte, né? A treta tá no 100, né? Toda vez que eu mando um trabalho, às vezes o revisor fala bem assim, nossa, mas a sua dose é muito baixa e tal. Exatamente. Os outros trabalhos usavam 1 miligrama, 5 miligramas. Vamos supor, o ano passado, a gente publicou um trabalho que a gente fez uma avaliação mundial da contaminação de TBT no mundo.
Então, a gente avaliou na água, no sedimento e em mariscos, né? Uhum. E aí, fizemos isso em todos os continentes. E aí, eu estava assim, pô, mas será que a gente vai encontrar contaminação ainda? Tem um professor do Rio Grande do Sul, o Gilberto Filma, ele criou uma rede nacional e internacional de avaliação de anti-incrustantes. O Filma, o Egberto, ele é tipo um finlandês, só que o Filma é um cara que é faca na caveira. Então, ele viaja ao mundo dosando organostânico, por exemplo. Vai para o Peru, vai para a Rússia, vai para o Alasca, etc, etc, etc. E aí, recentemente, ele publicou uns 15 trabalhos aí nos últimos anos. Eu falei bem assim, Filma, olha só, proibiu. E aí, toda vez, algum revisor me critica, fala que a dose é baixa. Então, Jones, eu vou te mandar uns trabalhos aqui, você segura pelo menos uns 4 meses aí, e aí a concentração que eles têm achado ainda é muito, mas está numa ordem de milhão, está indo para a ordem de miligramas ou até grama de TBT no sedimento. Então, o que ele tá achando? Que, embora alguns países sejam proibidos, a outros países, por exemplo, a galera continua usando. E aí eles continuam usando, por exemplo, a gente consegue comprar tinta com TBT no Brasil. Não é produzido, mas a gente consegue comprar, por exemplo, entra no site, compra tinta com TBT e o cara manda para cá. Então, ele colocou isso nos trabalhos dele, que, embora está proibido, ainda tem. Então, das duas, uma, ou alguém está usando, ou o meio ambiente está produzindo TBT, que a gente sabe que não está produzindo. Tá? Mas muito legal isso daí, esses dados, assim, eu lembro que a gente foi, acho que na última FESB presencial, estava conversando com a Patrícia sobre isso, e aí eu falei, ó, coloca uma dose maior aí para ver, porque todo mundo me critica com a dose de 100 e os resultados aí estão aí, né? Sim, cara, muito legal, parabéns aí. Resultados. Obrigada, Jones. Quando vocês precisarem para essa parte de ciclo, avaliação, a gente pode conversar, não tem problema não. Ótimo. Tá? Porque isso daí vai dar muito caldo ainda. Vai dar muito caldo. São resultados ainda que não foram publicados, né? A gente ainda está trabalhando neles. Quem tem noção disso, assim, de fertilidade, filhote, cara, muito trabalho isso daí. Menino, isso foi um mestrado do menino? Foi. Ele não dormia, esse menino, né? Ele levou um colchãozinho para o laboratório. Não é possível. Carol, muito bom. Olha, vocês estão de parabéns aí, o que vocês precisarem, estamos às ordens. Aí deixa o pessoal falar mais aqui, porque isso daí dá pano para manga, né? Obrigada, Jones. Rose, a gente tem várias perguntas aqui no chat, algumas eu acho que você já respondeu, né? Por exemplo, a professora Patrícia perguntou se já foram feitos avaliadas alterações do neurodesenvolvimento. E se vocês avaliaram o comportamento materno? Não avaliamos. Mas a gente teve, assim, a gente não avaliou o comportamento materno, mas a gente teve alguns casos de mães que comeram filhotes, né? E, assim, só assim, registrando visualmente, né? A gente não fez nenhum comportamento, nenhum teste, não. E a abertura ocular que eu já falei. Retardo. No útero também das mães você não avaliou, né? Para ver se tinha pontos de implantação. A gente guardou, mas a gente aprendeu tanto com essa questão da pandemia que a gente está com um projeto novo agora de agrotóxicos e a gente avaliou tudo que a gente não conseguiu avaliar no outro, né? A gente está em tempo integral trabalhando em cima desses agrotóxicos, que é o projeto de doutorado da Beatriz. Então, a gente viu tudo, ponto de implantação, a gente está fazendo tudo que a gente deixou de fazer no anterior, mas a gente quer repetir, sim, os resultados. Muito bom. A Camila Luiza perguntou, a exposição das fêmeas ao TBT foi feita de que forma? E aproveitando... Desculpa. Responde a primeira, depois eu faço a segunda. Então, Camila, eu esqueci de falar, né? Eu falei que foi exposta, mas não como, você está certa. A gente expôs através de gavagem intragástrica. Então, todo dia a gente dava gavagem para a mãe.
Então, a mãe foi tratada. É porque você falou que a concentração era de 100 nanogramas. Então, era 100 nanogramas por quilograma, é isso? 100 nanogramas por quilograma de peso corporal, isso. Ah, tá. E aproveitando, quanto resultado bacana com a prole fêmea. Geralmente temos preferência pelos machos, claro, a tendência é que analisemos cada vez mais ambos, contudo ainda há muita resistência. Então, ela daí fez um elogio. Obrigada. Tá, daí o Jones falou algumas coisas. Vários elogios muito merecidos. E acho que no chat foi isso, se eu não perdi nenhum. Tem uma que acho que é o Vinícius está perguntando se a gente tem planos de estudar a prole idosa. Desses animais, não, Vinícius, ainda não pensamos sobre isso. Ótimo. Professor Mas é bem interessante. Bem, eu, em primeiro lugar, queria dizer o orgulho que nós temos, né? Eu e Patrícia, de ter a Rosiane no nosso grupo, tá? Porque deu um impulso bastante grande, inclusive com essas novas tecnologias de comunicar ciência para o público leigo, né? Então, assim, o Instagram do laboratório está muito bom, muito informativo, e nesse sentido de levar o DORAD para a população como um todo. O meu comentário aqui é no sentido de como esses resultados, tanto do nosso laboratório, como de todos os laboratórios que trabalham com isso, o Ellison, o Jones, a Graziella, né? De como a gente tem que convencer os governantes de que tem que haver uma legislação, né? Nós não somos contra. Óbvio que o TBT foi muito importante para melhorar o comércio internacional, para tornar a lucratividade maior, como os agrotóxicos também foram importantes para aumentar a produção do agronegócio, mas tem que haver uma regulamentação, porque o que acontece? Todos esses agentes químicos, né, inclusive os plásticos, por exemplo, agora a gente está com um grande problema de microplástico na nossa circulação sanguínea, né? De nós, seres humanos, né? De peixes, então, nem se fala. Então, apesar da importância econômica desses produtos, eles têm que ser regulados, a gente tem que mudar a utilização, procurando outros tipos de substâncias químicas, porque eles produzem efeitos que são a longo prazo e que podem, ao final de tudo, levar à extinção da nossa espécie. Tá? Da nossa, e já está levando à extinção de muitas espécies. Então, isso é tão importante, e aí eu tenho que agradecer ao DORAD Brasil, né, a Graziella, pelo convite, Patrícia, todo mundo, porque a gente colocou esse anúncio da Rosiane lá na UERJ e, pasme, vai haver um evento segunda-feira com o Ministério Público para discutir a questão da extinção de peixes, tá? Nas áreas de mangue, nas áreas ribeirinhas, no estado do Rio de Janeiro. E uma das coisas, a Rosiane foi convidada porque o TBT é uma das causas de que eles suspeitam da infertilidade nos peixes, tá? Então, a gente está sensibilizando. Eu acho que o trabalho que está sendo feito pelo pessoal do DORAD é muito importante nisso, e a gente tem que criar políticas públicas que substituam, né? Óbvio, a gente precisa ter a produção de alimentos, a gente precisa... porque é uma relação de custo-benefício, mas a gente também não pode... Temos que pensar nas gerações futuras. A gente não pode estar vivendo hoje pensando quer dizer, não pensando, né, nas gerações futuras, né? E isso pode, do jeito que a gente está conduzindo o mundo, nós estamos
ameaçados de ter a 6ª grande extinção. E aí acaba todo esse desenvolvimento, toda essa possibilidade que a gente tem, né, de nossa espécie evoluir e continuar nesse planeta, né? Então, eu acho que os trabalhos de Rosiane, os trabalhos de todo mundo aqui do DORD, que está preocupado com a questão ambiental, é de fundamental importância, e eu só tenho uma crítica a esse tipo de nosso trabalho, é que a gente sempre estuda um componente isolado. E, na verdade, o que importa é a combinação de todos esses componentes. Não, o Jones não estuda um componente só isolado. Ainda bem, Jones, parabéns. Tá? Isso daí vocês vão ver na reunião de agosto, que a gente vai se encontrar lá no Paraná, eu acho, né? Vocês vão ter uma surpresa. Tá ótimo. Porque eu acho que é isso. A gente tem que começar a fazer estudos ecológicos, né? Estudos em que haja combinação e trabalhos de campo. Ir ao campo e estudar o efeito dessa combinação de poluentes nos animais ali, selvagens. E eu gostei muito do comentário, acho que foi da Camila, em relação às fêmeas, porque realmente a gente precisa estudar machos e fêmeas, sempre em paralelo. Tá? Só tem uma pergunta para a Rosiane. Leite, Rosiane, a gente pegou leite desses animais? Isso eu não sei. Sim, eu mostrei os resultados de composição do leite. Ah, tá. Ótimo. As fêmeas TBT-100, elas têm um leite mais gorduroso do que as expostas ao TBT 1000 nanogramas. Perfeito. Isso daí, só para perturbar vocês, bate com o trabalho que a gente fez em 2019, que a fêmea exposta ao TBT na dose de 100, a mama atrofia, só que o tecido adiposo dela fica gigante, a mama fica obesa. Então, quando eu vi esses dados, eu lembrei, por exemplo, da época que eu dava aula de bioquímica, que eu falava, por exemplo, do leite da baleia. O leite da baleia tem muito mais gordura que o leite do mamífero comum. Então, esse leite aí das fêmeas TBT, isso é ouro. Por quê? Ele realmente é mais gorduroso. Então, será que o TBT mexe com a produção desse leite para ele ficar mais gorduroso? Porque o que a gente viu, por exemplo, foi que a mama fica literalmente, ela atrofia, só que tem mais gordura. Então, a matéria-prima para poder fazer esse leite, ela vai virar gordura. Então, isso daí é fantástico, porque sempre que a gente apresentava isso, me perguntavam sobre o leite. Eu falei, cara, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz. Então, quando eu vi esses dados do colesterol muito alto ali, eu falei, cara, olha só isso aqui. Fantástico isso, fantástico. E na TBT 100, né, Jones? Pois é, hein? Na TBT 100, olha só. Então, isso quando às vezes um revisor que às vezes não confia muito, não acredita, vem perguntar isso, eu tenho o prazer de às vezes pegar e dar uma resposta com umas 50 referências, assim. Não tem problema, não, às vezes mandar uma resposta assim, tem 10, 15 páginas. Aí o cara nunca mais me pergunta isso. Por quê? Diferentes laboratórios, com diferentes cepas de animais, com diferentes tratamentos, né? Assim, a gente até tenta fazer as conjunções do mesmo jeito, só que a gente sabe que é um pouco diferente. Então, isso dá muita credibilidade para o dado. Nossa, é fantástico isso aí, fantástico, fantástico. Você, a Rosiane, mais uma vez. Rosiane, foi muito bom te ouvir, foi bom conhecer o seu trabalho, né? Assim, vindo... Eu já conheço o seu trabalho de outros momentos, mas bom ouvir você falar aqui para a gente. Dizer que o trabalho da Rosiane, junto com a Gabriela e com os meninos do DORD Jovens, é muito, muito bem feito, eles têm grande responsabilidade com as redes sociais, então eu só fico ali, vou só para dar um pitaquinho, mas as ideias todas são deles mesmo, e a Rosiane tem atuado de forma importante lá, viu?